Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Priscila de novo, programa Fala Pri, do canal Sete Saias. Acabamos de sair agora de uma intervenção aqui no Festa 60, Festival Santista de Teatro Amador, uma intervenção do Sete Saias, e estou aqui com minhas amigas, companheiras, queridas, amadas, maravilhosas, entendeu? Maravilhosas, assistentes sociais, lindas. Tamires, Tami, Juliana, Ju e Brenda. Assim, as três são assistentes sociais, mas muito para além disso, né, são pessoas militantes do movimento negro, formadoras. Juliana, no caso, fotógrafa, Brenda, poeta, atriz, Tamires, poeta, rapper. Aqui o povo é babado, que o povo faz de tudo. E chamei elas porque aprendo muito com elas sempre, né? Elas fazem parte de... A Brenda estava na faculdade quando eu cheguei, lá fazendo dancinhas, eu nunca vou esquecer esse dia. E são as meninas que começaram o coletivo de qual eu faço parte hoje, que a gente está nessa continuidade, o coletivo Ecoa Preta, Núcleo Reflexos de Palmares, na Unifesp da Baixada Santista, né? E ele existe por conta de questões racistas que aconteceram na universidade e que acontecem na vida, e é o que a gente vem lutando contra, né, pela melhoria de acesso para negros e negras na sociedade. E aí eu queria que vocês se apresentassem, falassem do coletivo, falem do que vocês quiserem, falem das próximas eleições, a importância de votar em candidatos negros que tenham uma boa proposta, uma boa plataforma. Vamos lá. Quem quer começar? Não, a questão muito de querer, mas todo mundo tá olhando pra mim. Não, mas vamos pensar a linha do tempo, assim, né? Histórico. Ambas estudamos no mesmo local. Eu cheguei primeiro na universidade, aí acho que depois foi a Ju, depois a Tami, aí depois a Pri. E eu entrei em 2012 e no ano de 2013 a gente sentiu a necessidade de formar um grupo de estudos mesmo sobre questões étnico-raciais, né? Foi até como consequência de um trabalho que a gente tinha feito em sala de aula, que a gente sentiu a falta desse debate dentro da nossa profissão, serviço social. E aí, daquela vontade, a gente começou o Núcleo Reflexos de Palmares, que passou a ter atividades mais consistentes dentro da universidade, e aí, enfim, entre tropeços e vários barrancos, porque a gente também aprende e não sabe como fazer as coisas, a gente tenta e vai aprendendo, né? A gente já tem aí 5 anos de Núcleo Reflexos de Palmares. Depois do Reflexos, a gente ainda sentia a necessidade de discutir outras questões do nosso cotidiano, principalmente enquanto mulheres negras, estudantes universitárias. A gente começou um grupo enquanto mulheres negras, né, para entender essa nossa especificidade dentro do contexto, em especial universitário, mas para além disso também, né. Era uma forma da gente se fortalecer, era uma forma da gente pensar em autocuidado, da gente se formar politicamente, para poder voltar a fazer debates mais amplos, interseccionar essas lutas, que não é sectarizar, né, mas interseccionar. E esses espaços geram diversas outras atividades e impactos dentro da universidade e fora dela também, né? Então, eu estava pensando até recentemente, né, que o Reflexos de Palmares, ele começou algumas atividades na universidade que vai atingindo outras pessoas, né? Eu lembro que não é que de repente a universidade está racista. A universidade, ela sempre foi racista. Ela foi fundada racista. A estrutura dela, não só pelas pessoas que estão nela, mas pela forma de pensamento, pelo tipo de ciência, tudo que ela produz é estruturado no racismo, então ela vai reproduzir isso. A universidade, ela não está numa ilha isolada, que o preconceito e a opressão está lá fora, que dentro não acontece. Não, é dentro dela e ela alimenta também isso. E aí, ela faz isso sem perceber que ela está fazendo isso, porque também é cômodo, né? Sim. E a gente passa a perceber, a gente dentro do contexto universitário passa a questionar isso, né? Questionar muito dessas coisas e começa a incomodar também, porque incomoda, nosso movimento incomoda saber que pode estar contribuindo para reproduzir com racismo, porque o racismo ele é condenado moralmente, penalmente, então a gente tem uma dificuldade muito grande que as pessoas consigam perceber a reprodução do racismo, né? Principalmente o racismo institucional que está na universidade. E quando a gente passa a pautar isso dentro da universidade,
a gente meio que vira o grupo, lá vem o pessoal do mimimi, né? Que não é o pessoal do mimimi, é uma realidade que gera efeitos, né? Efeitos bem negativos pra gente que tá vivenciando lá. Eu conheço a história de processos muito difíceis de cada uma aqui dentro do ambiente universitário, minha também, né? E não ao mesmo tempo que é pessoal, mas é um pessoal que é gerado por uma questão estrutural. Sim. Então a gente tem outras dificuldades quando eu converso com outros estudantes negros no ambiente acadêmico, no contexto universitário, também é essa questão. Não se trata da minha única vivência, mas de uma vivência que ela é compartilhada. E quando a gente pensa esse espaço, é para pautar isso. Coisas que a gente começou com reflexos lá em 2013, 2014, fazendo, ela vai atingindo outras pessoas, vai formando outras pessoas. Hoje, eu e a Tamires somos tutora num curso que também vai de encontro a isso. É mais uma tentativa de enfrentar isso, que é o Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento. Foi pensado lá atrás. Que a gente pensou lá em 2014 e que está chegando agora, e só está chegando agora por uma questão política. Né? Vou explicar o curso e depois coloco essa questão. O Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento é uma espécie de um cursinho preparatório para o ensino superior na pós-graduação, em especial estricto sensu. Por quê? A gente até tem conseguido alcançar mais vagas no ensino superior. Depois da expansão universitária. Exato. Dos últimos anos de governo. Eu não sou lulista, mas a realidade é que antes não tinha preto nenhum dentro da universidade. Exato. Mas também só passou, acho que a gente precisa tornar um pouco crítico essa questão, que é super importante, é isso mesmo, Priscila, mas a gente conseguiu ter acesso. Isso. Mas isso não necessariamente se traduziu numa permanência saudável pra gente, Sim. né? E aí, por isso que a gente continua debatendo e pedindo, e insistindo e reivindicando nossas pautas. E ao mesmo tempo que ampliou o nosso acesso, ampliou também o acesso de outros grupos sociais dentro da universidade, inclusive grupos que historicamente eram privilegiados e sempre estavam ali. Só quando a universidade ela não repensa o seu papel formador, ela não repensa a sua estrutura, ela continua reproduzindo esse racismo institucional, ela joga no campo da individualidade de cada estudante ter que lidar com essas questões. Só que não é uma questão que estava em mim, a universidade quem coloca aquilo, né? Ela que faz toda essa pressão dentro pra gente. E a gente começou a se ver mais no ensino superior, em especial público, gratuito, né? Mas no nível da graduação, quando a gente pensa em mestrado e doutorado, quem que dá aula, quem que está nesses outros espaços, ainda é um outro grupo étnico que é elite, que é homogênica nesse espaço. Então a gente começou a perceber que a gente precisa também criar estratégias para acelerar esse caminho de chegar até lá, né? Não é deixar de fazer ele, deixar de percorrer, porque a gente continua tendo que prestar tudo que é processo seletivo e etc. Mas a gente conseguir se preparar melhor para essa etapa. Então, o curso de desenvolvimento acadêmico ele é uma espécie de cursinho para quem vai prestar mestrado, para quem vai prestar especialização. E aí ele tem uma proposta metodológica de uma formação também antirracista e aí com disciplinas e conteúdos que vão auxiliar cada estudante, né, a desenvolver seu projeto de pesquisa e se preparar para uma seleção de mestrado. O fato de ter uma perspectiva antirracista é o que auxilia que a gente permaneça no ambiente universitário para além de uma questão financeira, que é super difícil financeiramente se manter na universidade, de uma questão da presença ali, mas também de uma questão simbólica, né? Porque o que acontece é que a universidade ela destrói os nossos conhecimentos, né? Quando a gente principalmente quando a gente quer discutir temáticas que não são hegemônicas dentro da universidade. Então, as nossas referências não estão lá. Quando a gente fala que não se vê na universidade, não é que a gente é cego, que de fato os textos são eurocêntricos, a disciplina é eurocêntrica, a forma de conduzir a aula, é tudo pautado numa outra lógica que não é a que às vezes a gente gostaria de se manifestar, de pensar o universo e produzir conhecimento, né? Com o cursinho, a pegada de ser antirracista é no sentido de trazer outros referenciais para pensar, para ser referência dos textos, né? Dos projetos de pesquisa, das nossas reflexões, mostrar que existe um universo de conhecimento aí que a gente não acessa. Além da Europa. Além da Europa. Existe um mundo. Exatamente. E aí na nossa profissão específica, serviço social, esse debate ele ainda é muito lento, muito tímido
e deveria e vai avançar, e deve avançar, e a gente também precisa fazer isso, né, mocinhas que já estão na prática profissional. Porque não dá para manter uma hierarquia das opressões, né? E aí tem uma autora, Audre Lorde, que ela vai colocar que não existe hierarquia nas opressões e que assim como não existe hierarquia nas opressões, não tem aqui eu luto contra a classe, ali eu luto contra o machismo, ali eu luto contra o racismo, porque isso se expressa de forma tudo conectada na nossa vida, junto. É um fluxo, é uma intersecção. Você passa por todas essas opressões juntas. Exato. Ao mesmo tempo. É bem mais complexo do que parece, e pensar estratégias e formas de enfrentar isso com essa mesma complexidade é um exercício, uma tarefa que eu acho que a gente ainda não está dando conta. Eu acho que a gente conseguiu entender bem que aqui é classe, gênero, etnia, queer, LGBT, enfim, mas que a gente ainda não consegue pensar uma produção de conhecimento a partir de todo esse referencial. Então, eu sinto que a gente está nesse momento, assim, sabe, de resgatar tudo que foi produzido e propor uma nova forma de seguir com isso e principalmente tornar isso uma prática. Porque ao mesmo tempo que a gente avança nos estudos, na pesquisa, a gente ainda vê, por exemplo, a universidade hegemonicamente branca. E aí, quando eu coloco branca, não é necessariamente a cor da pele, mas o sistema, o que significa, né? Não é só o sujeito branco que está ali, mas o que representa todo esse sistema cultural por trás da branquitude que... A ideia de manter as coisas da mesma forma que elas sempre foram, né? Eu acho que isso daí tá retornando muito, né? Essa coisa de... voltar à ditadura, né? Daqui a pouco o povo vai pedir a volta da escravidão, para que voltem os senhores de escravos e as coisas fiquem como sempre foram, que tá tudo bem para quem, né? Pra gente não tá tudo bem, né? Então acho que as pessoas, elas às vezes reproduzem essas coisas sem pensar no que elas estão dizendo. Eu não sei, eu tenho essa impressão. Eu acho que, só voltando um ponto, né, em relação à expansão e a presença do negro na universidade, acho que só é válido e dar os créditos, né, para quem esteve sempre no front, que foi a construção do movimento negro no Brasil, né? Que a gente pensa, não, hoje tem cotas, hoje teve a expansão, hoje o negro está na universidade, porque os números de fato aumentaram, mas não foi o Estado lá por sua boa vontade, vamos criar as medidas e as políticas. Não, nós temos um movimento negro que se consolida logo nos anos iniciais da escravidão, né, que vai se transformando ao longo do tempo, né? Então nós temos as diversas associações, tem o Clube dos Homens Pretos, tem o 13 de Maio, que foram as primeiras associações que foram pensando aí essa formação, e a Frente Negra, o TEM, né, que é o Teatro Experimental do Negro, e vamos caminhando aí até nós chegarmos no MNU, que é o Movimento Negro Unificado. Então, desde a década de 80, já estava presente na pauta do movimento negro as discussões das ações afirmativas. Do acesso. A política de cotas e a Lei 10.639, que é o ensino da história da África, nos currículos, né, do ensino fundamental. Então, já é uma pauta que é desde a década de 80, que foi implementada em 2012 como lei, né? Então, acho que as proposições que o movimento negro fez, elas foi fundamental, né, para pensar esse acesso e aí, inclusive, para ressignificar muitas coisas, inclusive o próprio termo negro, a questão da estética negra, né, de pensar alguns pontos em relação à população negra na sociedade, de tentar dar o ponto de partida para ressignificar a própria imagem do negro na sociedade, para poder alavancar a repercussão de intelectuais negros, né? Porque na época pensar intelectuais negros que estivessem lá produzindo conteúdo era também algo muito aquém, assim, né, de pensar. Então, acho que nós temos um grande progresso nesse sentido, mas de pensar que nós também temos quem esteve lá. E aí fica evidente que o que os caras e mulheres maravilhosos fizeram lá atrás, agora que está reverberando, a gente tem uma baita de uma responsabilidade de pensar o que a gente está fazendo agora e que vai impactar lá na frente. No futuro. E aí, se a gente pensa o cenário político-econômico do país, por exemplo, a gente está vivendo um congelamento nos gastos públicos por 20 anos, assim, né?
Isso não vai ter efeito só daqui a 20 anos. Como assistente social, trabalho com população em situação de rua, eu acho que a rua é um dos primeiros cenários onde você primeiro sente o quanto que é isso, assim, né? Lógico, tem o imaginário social, que acha que a pessoa em situação de rua é aquela pessoa que culpabiliza, né? Sim. A situação de rua, um discurso super moralizante, que tá na rua porque quer, Porque tomando quer, vagabundo, porque é drogada, vagabundo, né? todo esse discurso que eu não gosto nem de citar, mas o pensamento social coloca isso. Mas dificilmente as pessoas conhecem essas pessoas, entendem a trajetória de cada um, que acaba tendo em comum apenas mesmo a situação de rua, né? Porque cada história ela é única, tem coisas que se repetem, claro, mas é meio que um termômetro assim pra mim, sabe? De entender onde primeiro a galera que tá na rua hoje, a maior parte, o primeiro motivo pelo qual foi pra rua é uma galera que foi pra rua por questão de desemprego, Porque que por não falta consegue de pagar emprego. aluguel. Eu percebo, eu não trabalho com gente de população, né? Eu ainda estou estudando, mas nesses últimos 2 anos, 1 ano e meio, eu percebo um aumento aqui, porque eu faço peça no Paquetá. Tem várias pessoas ali que estão na rua que eu não conhecia ainda. Porque a maioria eu já conhecia, porque eu estou sempre lá. Tem pessoas novas. E quando a gente pensa nesse aumento populacional da população em situação de rua, a gente também tem o aumento da população carcerária, majoritariamente negra. E a população em situação E de a rua população também. que muitas vezes estava na rua ou não, mas que acaba adentrando o sistema prisional por conta da falta de política pública, que não alcança. As políticas não chegam até essas pessoas. Sim. Assim como na saúde, a política também não chega a todos. Ela não chega. Eu sou assistente social da área da saúde e o que eu consigo ver, pelo menos por enquanto, nesse momento, é que o desmonte das políticas ele vem afetando extremamente a população. Pelo menos na cidade onde eu trabalho, as pessoas estão aguardando por uma consulta com um especialista por 2 anos. Então, quando inaugurou o serviço com as especialidades, as pessoas começam a ter um certo desespero, quererem ser atendidas, porque é o direito delas, mas ao mesmo tempo o único serviço que está funcionando bem não acolhe todas as pessoas. Sim. Né? Porque foi aberto em ano político. Quando a gente pensa que esse é um ano político, muita coisa aconteceu aconteceu muita coisa até a data que era possível, foi se inaugurado tudo aquilo que tinha para ser inaugurado antes de estar pronto. Então, muitos serviços de saúde estão sem estrutura para atender as pessoas. E provavelmente não terão essas estruturas, porque 20 ter. anos de congelamento de gasto público, estão privatizando aqui, por exemplo, privatizaram a UPA, para que fechasse a Santa Casa. A Santa Casa continua aberta com o mínimo de investimento. Os funcionários estão sendo... Outro dia bateram numa funcionária. Sim, as pessoas ficam... Como se o funcionário fosse o culpado dessa situação que está acontecendo. Só que a gente está vivendo, tem esse congelamento que já gera todo esse impacto. E só para comentar, o inverso também acontece, né? O egresso do sistema prisional, por não ter também políticas de reintegração, não gosto desse termo, mas de volta à sociedade, o estigma que fica em torno disso, ele também vai para a situação de rua, né? Então, sim, também tem uma parte da rua que é egresso do sistema prisional, assim como tem uma galera que vive uma vida institucionalizada. Então, que na infância e na adolescência viveu em casa-lar, em abrigo, e aí faz 18 anos, o sistema não sabe, o Estado não sabe o que faz com essas crianças, não tem um processo de transição, não é suficiente as poucas políticas que existem, essa galera vai pra rua sem conseguir uma forma de subsistência, né? Então também tem um perfil jovem na rua que também é essa galera. Mas o que eu ia comentar é que já é crítico ter o congelamento dos gastos públicos na área social, né? Mas tem o mercado, a economia, ela vive um processo de desacelerar que também impacta. Então, por exemplo, a construção civil estava a pleno vapor, estava indo, e aí pós-golpe, investigação dos casos de corrupção, deu uma desacelerada no mercado da construção civil, por exemplo. E aí, quem é que está indo para a rua? A galera que trabalhava na construção civil, né? E não é que não... O trabalho também se atualiza, né? Não é que não existe mais postos de trabalho na área da construção civil. Existem, mas a forma de se fazer essas contratações, ela também se diversifica. Então, é o microempreendedor individual, é o MEI, que é o MEI, né? É o empreiteiro,
É o cara que tem que pegar o serviço, para pegar o serviço ele já tem que ter uma grana inicial para investir, para contratar uma equipe, e aí as camadas mais populares não conseguem se organizar para isso, né? E não consegue, não é por uma questão de incompetência, a pessoa não dá conta disso, é porque é competição. Exige uma coisa, é o que a gente tenta fazer agora com esse coletivo. Tipo, é um monte de mulher que faz um monte de coisa que tem que se juntar, porque junto a gente consegue fazer alguma coisa. Porque separado, uma só sozinha, sem carro, sem dinheiro, sem nada, fica muito difícil. Quando a gente pensa, igual você falou, mas foi privatizado tal local. A ideia, né, que a gente consegue perceber nisso tudo é que enquanto o Estado vai se precarizando, é a demonstração da precarização para que venha a ideia de privatizar, acabando com tudo aquilo que é público. Eles colocam tudo que é público, né, destruído para poder privatizar. E não quer dizer que não tenha dinheiro, porque se a gente for ver a quantidade de isenção de imposto, de grana que esse povo que tem dinheiro pra caramba tem, dava para pagar um monte de coisa que... Eu acho que nesse caminho aí de pensar a população de rua, encarceramento, né? Acho que também tem a especificidade da mulher negra, né? De pensar como que essa mulher e as mulheres vêm se caminhando aí nesses espaços, assim. Acho que tem situações, por exemplo, o encarceramento da mulher negra. Eu lembro que nós fizemos um tempo atrás com a Pastoral Carcerária lá de São Paulo, um trabalho, por exemplo, de arrecadar absorvente para as mulheres, porque as mulheres usam miolo de pão durante a menstruação, né? Então, a precarização da precarização, e aí nós, enquanto mulheres, né, e aí de um modo geral, que temos todas as nossas questões femininas, de mulher, enfim, a gente acaba sendo culpada, né? Tipo, culpabilizada por ter... Muita gente na população acha que tem que se ferrar mesmo, né? Tá preso, né? Sim. Que se ferre, né? Exatamente. E aí tem só, não a culpabilização disso, mas por ser pobre, a criminalização da pobreza, a culpabilização por ser pobre, né? E aí entra essa questão de todo o desmonte, de pensar que o Estado, ele de certa forma, ele culpabiliza essa mulher, né? Tem os diversos processos, assim, de serem pensados, né? Então, por exemplo, um caso que para mim sempre é emblemático é a questão da Cláudia, por exemplo, né? Que em 2014 foi arrastada e, enfim, assim, né? E aí, não, é pobre, é periférica, tava lá no morro, ok, vidas negras não importam, tipo, arrastada pelo camburão. E aí a gente tem agora recentemente a Marielle, que foi assassinada. E aí, tipo, sabe, esse extremo com esse extremo morre aqui, um né? a cada 23 minutos. Exatamente, morre um a cada 23 minutos. E aí preto a cada 23 minutos. Uma pessoa negra a cada 23 minutos. E o número de homicídios no Brasil, ele cresce, né? O genocídio da população negra está em curso, o feminicídio, e as mulheres negras morrem muito mais do que as mulheres brancas. As mulheres negras ocupam muito mais cargos subalternos e cargos precarizados que as mulheres brancas. Como vocês se sentem, para terminar, porque eu acho que já deve estar enorme esse programa, mas como vocês se sentem... A gente faz parte 1 e parte 2. Vamos fazer parte 1 e parte 2. A gente tem que ter várias partes. Como você está falando disso, aí eu estou pensando na fala de um candidato que eu comecei esse programa, inclusive, para tirar votos deles. Mas eu não vou falar o nome dele jamais, que não deve se dizer o Valdemorte, não deve se dizer o nome. Quando ele fala de preto falando em arroba, quando ele fala da mulher como se a mulher fosse uma coisa... um negócio que não deveria existir. Não sei de onde ele nasceu, aquele ser humano. Ele nasceu de uma mulher, nasceu de um Como ovo. vocês se sentem quando vocês veem um ser humano desse, com essa quantidade de pessoas, ouvindo eles e te chamando daquilo que eles chamam, dizendo que vão votar? E muitos são pobres, pretos, uma população... Às vezes, lógico que tem muita gente mais pro lado coxa da história. Coxinha, no caso. Mas Meu tem... projeto de vida é cometer essas coxinhas no mundo. Mas tem uma galera, eu vejo uma galera pobre, preta, mulher. A minha vontade é de explodir. Vocês têm alguma coisa? Eu acho que pensando nessas pessoas, eu acho que a população é tão cansada
né, de ouvir as promessas dos políticos, ouvir que eles vão fazer e vão acontecer. Aí vem todos os problemas enquanto sociedade, né, da segurança pública, educação, saúde, e vem alguém que promete coisas que absurdamente não vai cumprir, mas que as pessoas já não veem mais saída, né? E pela pouca informação que chega para essas pessoas, mesmo pessoas que têm o acesso à informação, acabam optando por candidatos que têm uma certa alienação quanto às suas propostas, porque não consegue ver, consegue ver, ouvir, né? Sim, mas não consegue refletir enquanto tudo aquilo está sendo prometido para aquelas pessoas. Né? Não, eu concordo, e eu penso também que a gente está vivendo uma barbárie. Nós estamos vivendo uma barbárie, e a solução que essa pessoa está dando é segurança pública, é colocar a arma na mão das pessoas, porque um do projeto dele, que ele pensa aí, né, é a liberação das armas. É o que ele mais fala. Então, pensar em segurança pública e cada um ter uma arma para poder, se acontecer alguma coisa, eu acho que para a população de um modo geral é meio que uma salvação. Mas né, é uma população que outro dia eu vi uma reportagem no Rio de Janeiro, 2 caras começaram a discutir como salvava o velhinho e um atirou no outro, vocês viram isso? Tipo, o velhinho passou mal. Aí um falou assim, não, vamos chamar a ambulância. O outro falou, não, vamos fazer isso. O outro falou, não, tem que chamar a ambulância. O outro, não, tem que chamar não sei o quê. Aí um atirou no outro, um morreu. E o velhinho ficou lá passando mal. Meu Deus. Eu sinto Dá pra liberar arma nesse uma país? baita de uma responsabilidade nossa, no sentido da gente ter consciência do que tudo isso pode significar, entendeu? Por isso que eu acho super importante, tanto o trabalho que cada uma de vocês desenvolve, o próprio canal. Acho que ele é bem para além desse que não deve ser nomeado, né? Que você é maravilhosa. Sim, lógico, bem para além disso. Eu não gostaria de ser grata a esse cara por finalmente ter você. Não, mas ok, é só o modo de dizer, eu entendi. Mas uma dificuldade enorme de pensar, porque esse cara, ele tá falando o que tem pessoas querendo ouvir, né? E a gente vê essas expressões de um discurso super fascista, super misógino, e a gente vê expressões disso ao todo instante, assim, né? É comum, e tem aumentado, por exemplo, o número de linchamentos nos bairros periféricos. Sim, né? É comum, a gente tem naturalizado todo o sofrimento que a gente vive. Quem pega transporte público em São Paulo passa 3 horas de transporte público em São Paulo por dia. É uma violência. E é de uma violência. É uma violência não para a mulher, em questão de ser abusada, assediada, violada dentro do transporte público. É uma violência o preço, é uma violência a forma como a gente é carregado, é uma violência ver os marreteiros tá tentando sobreviver, os marreteiros perderem suas mercadorias, e que não é porque é ilegal, não tem, é porque simplesmente porque não estão dando lucro pro metrô. Já nem deveria ter lucro, né? Vamos lembrar isso, mas tipo, é toda uma estrutura que o dia inteiro nos violenta, que nos violenta de novo, que é pra ficar bem firmado, mas que a gente naturaliza. Aí parece que é só mais uma, é só mais aquilo. E aí surge uma figura pública com um discurso que cola com isso, né? Que adere a tudo que é massificado para dentro da gente o tempo todo, né? Então acho que é muito perigoso esse momento, porque também não acho que a gente também, ao mesmo tempo que é perigoso, porque ainda que ele não seja eleito, ainda assim existe uma grande parte da população que concorda com isso. E que independente dele estar no poder ou não, numa oportunidade vai fazer igual assim, decidir assim, né? Numa situação vai se envolver dessa forma perversa e que reproduz todo o discurso dele. Então não é lógico que ele fomenta muito tornar público isso na sociedade, mas ele também não acho que é ele que necessariamente está criando. Tem um campo aí para ser disputado que a gente não faz, né? Porque aí a gente acho que também preciso pensar um pouco a autocrítica, tanto para a gente que tem algum envolvimento com a área social, algum comprometimento artístico, político, que as nossas ações elas não estão dando conta de chegar em tudo isso, e tudo bem, porque a gente somos poucas pessoas, fazendo muitas coisas, mas que a gente entende também que é um processo de autocrítica para a gente entender o que não foi feito, o que faltou fazer, porque mesmo que algo
entender, assim, né? O que motiva, o que gera sujeitos que vão pensar dessa forma, né? Sim, que ele, porque, né? no poder, no espaço em que ele está, na formação que ele teve, né? Não é ok, mas tipo, a gente entende o processo histórico que desenvolveu, que produziu isso. Mas e o cara da quebrada? Por que também ele tá tem o aderindo mesmo com isso? pensamento. Tá aderindo a isso porque cotidianamente sobra essas violências e passa a reproduzir a ideia de quem tá no poder, né? Não tá vendo que ele vai se lascar no meio de tudo isso. Eu acho que nossa tarefa é traduzir um pouco isso, né? Conseguir expressar o impacto que uma gestão dessa pode fazer no Estado. Eu citei aqui já algumas situações e eu acho que o cenário ele piora, né? Se não tiver uma intervenção muito grande, rápida, de outros projetos políticos serem discutidos, a gente está fadado a continuar reproduzindo população em situação de rua, mulher solteira, mãe sozinha vivendo nas periferias, criando filhos que os caras em situação de rua não estão em casa. Uhum. Tem filhos, então alguém está dando conta de criar essa criança, né? Criança, adolescente já. Então, as coisas tudo se conectam, assim, né? Não violência. E isso é que não vai dar tempo de desenrolar aqui, mas é um resquício também do processo de escravidão. Sim. Né? Sim. Não é Tá um legado solto. da ditadura, porque, gente, eu preciso falar isso. Muita coisa coloca, mas isso é um legado da ditadura. Gente, mas a opressão militar já é anterior. A ditadura, ela só ampliou isso para um outro leque de sujeitos sociais que até então não sofriam com isso. E o fim da ditadura foi o fim desse processo para esses sujeitos sociais. A periferia continua sangrando há muito tempo. Então, não consigo nem entender que a gente vive uma democracia, por exemplo, né? Porque é difícil pensar numa democracia nessa conjuntura. Para a população negra, essa democracia, eu ouvi outro dia um professor falando lá na Unifesp, que para a população negra essa coisa da militarização, da violência, isso sempre existiu. E aí, não é novidade. E aí, se isso sempre existiu pra gente, não é difícil entender o porquê que de repente um cara com discurso militar que quer estar no poder tem palco, tem palanque. Sim. Porque a gente já introjetou isso, né? Sim, muito perverso, né? É porque nós somos comandados há anos e anos e anos, e isso daí eu repito de novo, sempre falo isso, por uma população, uma parte minúscula da população que é extremamente rica, né? Que tem muito dinheiro, que não precisa de políticas públicas, né? Eles não precisam, então é eles que mandam. Então, se a gente não modificar isso, a condição tende a continuar, porque é isso, vieram de donos de escravos, agora eles têm que pagar alguma coisa para as pessoas trabalharem, mas que seja o mínimo e que tenha o mínimo de condições, né? Porque antes não tinha absolutamente nada. Isso daí é importante que as pessoas enxerguem, né? Que toda essa população pobre deriva. E são essas mesmas pessoas que criticam os programas de transferência de renda, capacitações para a população gratuitas, cursos gratuitos, com o discurso de que se a Constituição Federal de 88 traz em si que a gente tem que ter o direito a X, Y e tais direitos fundamentais, mas e com um salário digno para no mínimo a sua moradia, alimentação, saúde e educação, que tivéssemos então um salário digno, mas não é a nossa realidade. Sim. Então a gente tem que pôr o pé no chão mesmo e ver que se essa não é a realidade e a gente tem as políticas públicas e as políticas públicas sociais, tem que ser efetivo. Não adianta só criar e deixar tudo no papel. Tem que ser efetivo e tem que ser efetivo para todos, o que é muito difícil. Né? Enquanto assistente social a gente sempre ouve que é a defesa intransigente de direitos. E nem sempre a gente consegue fazer isso da forma como a gente gostaria. Sim, porque a gente não tem as ferramentas. É isso. Obrigada, meninas. Brenda, quer dar uma Vai ser 3 partes, Olhem os programas de governo, gente. Porque muito mais importante. do que ter que falar, fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, como que vai ser, olhem os programas de governo. Tanto do governo estadual, que a gente vai ter eleição para o governo estadual, a gente também não está fazendo muito esse debate, os programas presidenciáveis e ver as plataformas também dos deputados. A gente está elegendo para diversos cargos, legislativo e executivo, e acho que uma boa forma de a gente entender isso é ver o que as pessoas estão dizendo. Importantíssimo. E é uma galera que está há séculos no poder público. Vai olhar o que ele fez antes.
esse sujeito aí que quer fazer um monte de coisa não fez um A pela segurança pública no Rio de Não fez Janeiro. nada em Só lugar na nenhum. situação do Rio hoje. Tem dois projetos de lei só aprovados em 20 anos. Investiguem. 20 anos, vamos dois tentar projetos de entender lei. isso, Nada. porque... Aí pronto, eu parei de verdade, agora pode. Alguém mais quer dar recado? Marielle presente. Marielle presente. Marielle presente. Vamos acabar assim hoje.